nos convidando para vir aqui prestar satisfação do nosso trabalho, do nosso mandato junto à Câmara de Vereadores de Laguna. Muito obrigado. Estou à tua disposição aí. Nós que agradecemos a sua vinda aqui, né, no dia de hoje, porque a gente sabe quanto é importante, e eu sempre digo aqui que o Legislativo, no decorrer das atividades administrativas públicas, às vezes é mais importante do que a Prefeitura, porque é ali decidido o orçamento, né, os orçamentos, né, é ali decidido também os investimentos da cidade. Toda mudança e qualquer aplicação no município tem que passar na Câmara. E mais do que isso, né, são os representantes, no caso de Laguna, que são 13 vereadores, eles têm, a exemplo de outras cidades, o nariz pertinho do dedo do cidadão, né? Ele cobra efetivamente, né, todos os dias, todas as semanas, principalmente nas suas comunidades, né? E é isso que acontece, né? Então é importante a gente estar trazendo para você essas boas informações. Cleosmar, além de vereador, também tem atividade, né? E trabalha no Porto de Imbituba, Cleosmar. No Porto de Imbituba, somos conferentes lá há quase 31 anos já. O Porto de Imbituba tem sido, né, Tancredo, uma referência aqui na região sul. O Porto tem batido recorde de carregamento, de movimentação, né, tanto importação quanto exportação, contêineres, granel, né, muita soja tem sido exportada pelo Porto de Imbituba, soja, milho, farelo de milho, carvão, importação de carvão, muita coisa. Então é um porto que está em grande desenvolvimento. No momento, nos últimos anos tem tido assim uma pujança muito forte, né? Desenvolvendo bastante, e isso reflete, é lógico, na vida das pessoas que estão no entorno, das cidades vizinhas, né? Aliás, ali só para a gente, nessa questão do desenvolvimento do porto, tem a questão ali da ampliação do berço lá que eles estão... ampliando agora o berço 3, né? Então, na verdade, nós temos hoje três berços, berço 1, 2 e 3. Agora está sendo construído, ampliado, né? O berço 3 está sendo ampliado e vamos ter um quarto berço. Então, vai ser possível atracar simultaneamente 4 navios, operar 4 navios simultaneamente, que hoje é uma deficiência que o porto tem, né? Hoje os navios, a gente chama que é fundeado, quando o navio fica esperando lá fora. Esse termo técnico é fundeado. O navio fica fundeado lá em torno de 15, no máximo 30 dias, assim, momentos de pico, né? Enquanto que nos outros portos leva até 60 dias. Então o nosso porto é um porto extremamente eficiente, né? Na operação em si. O navio ali leva em torno de 5 dias para descarregar ou carregar em torno de 40, 50 mil toneladas. Isso significa que o porto é eficiente, né? Os trabalhadores são bem qualificados, bem treinados, dedicados, né? E isso aí reflete, é lógico, na produção e na qualidade do nosso serviço. O que vai dar um plus agora o Estado agora coloca a concessão da ZPE, né, Zona de Processamento e Exportação, que vai ter um investimento grande aí, né, na casa aí de quase 26 milhões de reais, para que possa estabelecer, né, as indústrias, as empresas dentro daquela zona de exportação. E isso também vai dar um ganho grande para o porto. Né? Hoje, Tancredo, tu observa ali pela BR-101, né, de Imbituba até Garopaba, mais ou menos, aqueles armazéns gigantescos ali, né? Empresa de sal, que foi estabelecida, era uma empresinha pequenininha, de repente, no passar dos anos, claro, com muita dedicação dos proprietários, hoje é uma empresa enorme lá, os galpões ali da Refisa, pode observar, uma das empresas. Então, isso é reflexo do sucesso do porto, né? Do trabalho do porto e também dos operadores que vão buscar carga, né? A própria administração do porto, tudo isso forma um conjunto de fatores para a cidade se desenvolver. No seu ponto de vista, você trabalha em porto, o governo do estado anunciou, não o ano passado já, sobre o aporte ali do Porto de Laguna pelo Porto de Imbituba, né, na administração. Isso é positivo? Tancredo, para te secar gelo é complicado, né? Isso é uma história que a gente já conhece. Então o Porto de Laguna ele tem um problema. Não adianta tu botar dinheiro no porto
se tu não tiver gente qualificada lá dentro para gastar direito esse dinheiro, para investir direito esse dinheiro, entende? Então, pessoas que não sabem pedir o que o porto precisa. Pessoas que, tendo o dinheiro, não sabem gerenciar esse dinheiro, administrar esse dinheiro da forma correta. São pessoas inexperientes que são colocadas ali para administrar o porto já ao longo dos anos, não é de agora, não estou falando dessa administração, né? Essa é só mais uma. Então, fica muito difícil. Hoje nós temos uma joia, né, que precisa ser lapidada, precisa ser desenvolvida. Eu acho que tem que haver investimento privado ali dentro do Porto de Laguna. Nós tínhamos um problema sério. O Porto de Laguna estava trancado com relação à logística, né? Como é que tu vais entrar com carga e tirar carga do porto através do Mar Grosso? Não tinha possibilidade. Agora nós temos a SC100, né? Podemos levar a carga, tirar a carga dentro do porto por Jaguaruna, por Tubarão, agora a Geomedeiros. Então, o que nós temos que fazer hoje, ao meu ver, é transferir o porto do lado onde ele está hoje, no lado da laguna, né, do Mar Grosso, para o lado da ilha. E aí sim, ali nós temos possibilidade de uma logística melhor, tal, mas com investimento privado, né, porque tudo que permitiu o desenvolvimento do Porto de Imbituba foi através da abertura para o investimento público-privado. Né, a partir de abertura, por exemplo, a Santos Brasil, é uma empresa que tem lá, uma operadora, né, de Santos. Ela veio para o Porto de Imbituba e investiu 400 milhões na época. Isso nós estamos falando aí de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Ela investiu 400 milhões, construiu um berço 2, né, de 400 metros de extensão. E aí, a partir dali, nós começamos a ter uma melhoria, um melhor desenvolvimento. E veio depois a Fert Santa, né, também que fez investimento, a ILP, enfim. Aí as empresas privadas vão investindo, claro. Aí é natural. Isso que precisa, abrir o porto para investimento privado. Porto de Laguna, né? Realmente ali na ilha tem a SC100, né, que é a que faz a transição. E agora vai facilitar também, que escoa para Tubarão ali pela rodovia Geomedeiros, que também vai ligar. Tem um outro trecho também que liga a Jaguaruna, que você vai até Jaguaruna. Isso. E tem outro trecho que vai via Congonhas agora também, que vai sair o asfaltamento por Tubarão, já está pronto praticamente ali, né? Uhum. Já na Japuticabeira. E aí vai... Ali na Madre, né? Na Madre. Aí tem espaço para te... Isso aí, se tu for fazer uma visão macro, desenvolve Tubarão, desenvolve Jaguaruna, porque para te fornecer, primeiro, mão de obra para o porto, né? Tu tens que captar essa mão de obra da região. E segundo, para te armazenar as mercadorias, tanto que são descarregadas quanto as que vão carregar, nós precisamos de grandes armazéns. E essas áreas, essas cidades aí que eu citei agora, Tubarão, Jaguaruna, a própria Laguna, a Laguna tem uma dificuldade de área, mas nós vamos ter naturalmente o desenvolvimento por conta dos movimentos do porto. O lado da ilha ali tem mais espaço, né? Tem porque mais, se tu botar, como tu falou, transferir para outra margem, né, o porto, realmente tem sentido, né? E é uma coisa, se bem que se pensa muito nos estudos, né? Tem ali a questão da ponte que está para sair, mas se fizer dessa forma aí, tenho certeza que, né, vai ter o desenvolvimento. É bom estar conversando, né, de quem conhece do assunto. Cleusmar, está no teu... Que mandato está o teu? Meu terceiro mandato. Terceiro mandato. Esse é o meu terceiro mandato. Foram subsequentes? Não, você ficou... Não, porque eu tive intervalo, eu na eleição anterior a essa eu não participei, e na eleição, na minha segunda eleição, eu vim para transferir para Pescaria. Candidato a prefeito de Pescaria Brava. Isso, exato. Aí não participei da eleição de Laguna. Pois é. Tá aí, né? Tem uma história... É sempre um sim, um não. Um sim, um não. Então tá aí. E agora... Mas ninguém pode dizer que eu não sou aventureiro, né? Pelo menos nesse sentido... E tem que correr atrás, né? Eu estava lendo hoje pela manhã aqui, a questão do tempo está na persistência das pessoas, né? Porque o tempo passa, o tempo viaja, ele não negocia com ninguém. Ele vai indo. Se você não embarcar no tempo certo... no momento cavalo certo, passa encilhado, né? Agora, uma coisa eu digo para ti, todas as eleições que eu participei da Laguna, fui, graças a Deus, o vencedor. Quer dizer que a Laguna realmente reconhece o nosso trabalho, né? Tenho grandes amigos lá, tem um carinho por mim, e isso aí nos proporciona sucesso na eleição, né?
tem amigo e tem gente que não gosta também, né? É normal, né, Tancredo? Sabe que a gente, quem vive no meio político, tem que apontar o dedo para alguém, né? Assim como também nós somos apontados. Então, faz parte do jogo. Quem não tem coragem, quem não tem estabilidade emocional, não entre, né, na política, porque a política é esse jogo de acusações, né? Um jogo de apontar falhas, né? Principalmente para quem está na administração e quem tem o papel de oposição. Então, existe essa correlação que na verdade, isso é a vida, né, da política. Isso é o que nos atrai, né, para o jogo político, essa convivência, ora numa oposição, ora numa situação, de acordo com a conveniência, de acordo com a situação. Então, hoje eu me encontro na oposição. Por quê? Porque o meu candidato a prefeito, Mauro Canimil, perdemos a eleição. Nós tínhamos um projeto político e o nosso projeto político nós não conseguimos apresentar e explicar direito para a população, e nós tivemos essa competência e a população fez uma opção por outro candidato, né? Então, por isso, como eu não concordo com o projeto político de quem está lá, de quem ganhou, eu hoje me encontro na oposição, né? Deixo isso muito claro, não tem essa de, quando o projeto é bom para a cidade. Não, quando o projeto é bom, eu vou votar, lógico, isso é normal. Ninguém vota contra o projeto bom. Mas a minha postura não é com relação aos projetos, é com relação às atitudes da administração. Quando eu percebo alguma coisa irregular, né, seja no projeto, seja nos atos administrativos, eu faço apontamento, faço crítica, esclareço a população e deixo a população tomar as suas devidas, né, avaliação, né? Então, não me cabe avaliar, mas me cabe apontar e mostrar e procurar explicar para a população o que está acontecendo no cenário político da cidade. Falando em projetos, o senhor citou aí, a gente tem alguns projetos que o senhor apresentou. Tem um que foi apresentado agora em julho, né, dia 1º, foi sobre que autoriza o cadastramento de corretores de imóveis regularmente inscrito, né, no Cresci, para acesso ao sistema Geomais, né, o sistema da prefeitura, ao cadastro imobiliário municipal e à emissão de BCI, né, de consulta de dados e necessidade de instrução e processos, né, do ITBI no município da Laguna. Isso é importante, porque é bom detalhar para nós, porque constantemente tem negociações em função de que é uma cidade que está na orla marítima. Muita gente detém imóveis lá em Laguna, né? Muita gente que mora aqui pessoalmente na parte extrema da parte serrana, como também as intermediárias entre a serra e o mar, pessoas que investem, né? Têm aí suas residências para veraneio. Existe muita negociação sendo feita, né? Isso te chamou a atenção e apresentar esse projeto motivado por quê? O que acontece é o seguinte, Tancredo, hoje a administração pública nossa lá, os administradores estão sendo tão competentes que não conseguem nem cobrar, né? E hoje, por exemplo, na transmissão do imóvel, tu compra um imóvel na cidade de Laguna, tu vais lá recolher o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão do Imóvel. Imobiliário. Tu dá entrada no protocolo, normalmente leva aí uma semana, né? Mais ou menos isso, seria o normal dos anos anteriores. Hoje leva mais de 30 dias. Esse TBI, esse protocolo, ele vai tramitando em todos os setores, chega até no jurídico, uma coisa absurda. Vai para um cidadão, um engenheiro, que ele faz a avaliação do teu imóvel, ele vai em loco, faz a avaliação e ele determina quanto é que é o valor do teu imóvel. Ora, não tem a comissão de avaliação? Não tem comissão. É um engenheiro civil que faz essa avaliação. Só que ele, por interesse da prefeitura, ele bota o valor do imóvel muito maior, né? É natural. Ele superestima o valor do imóvel. E muita reclamação dos cartorários. Porque aí o que acontece? Como muitas vezes o comprador chega a desistir da venda, da compra, né? Porque o imóvel passa a valer mais do que o valor para a prefeitura, o valor do imóvel é maior do que o valor do mercado. É um absurdo, né? Então nós estamos propondo que essa avaliação seja feita por 3 imobiliárias, que é o que a lei determina, né? A lei federal, seja avaliada por 3 imobiliárias
E esse valor é o valor que vai ser acolhido. Inclusive, não precisa nem... Só paga o ITBI no momento em que for fazer o registro. Então, no momento que tu vai fazer... Tu não pode ter impedimento da prefeitura, esperar a prefeitura largar o ITBI para te ir lá fazer o registro de imóveis, né? Fazer a escritura. Tu pode fazer a escritura e dar entrada na prefeitura, independente da prefeitura te dar a avaliação, tu faz o pagamento somente na hora que for registrar. Então, tu vai pagar o ITBI, né, no momento que tu for registrar. O único impedimento de registro é o pagamento do ITBI. No processo todo, tu pode fazer andamento, faz a escritura, tudo. E quem vai fazer a avaliação, a partir desse momento, vai ser a avaliação que vai valer para o ITBI, para todos os impostos da venda do imóvel, vai ser as três avaliações de cada um corretor. Né? Bom, a gente tem o Estatuto da Cidade e a Lei Orgânica do Município, que tem que estar alinhadas as duas, para poder estabelecer. Inclusive, a maioria da cidade usa a comissão de avaliação, que é feita, né, ou contrata, terceiriza uma empresa, bota lá um edital, a empresa entra para ficar credenciada para poder fazer as avaliações. Mas é ilegal, tá? Isso é ilegal. Esse é ilegal? É ilegal, não é legal. Hoje, as prefeituras estão se avorando, né, de um poder que eles não têm. Né? Então, o correto é esse procedimento que eu estou te falando. Porque o comprador ou o vendedor eles vão ficar vulneráveis a uma comissão, né? Não é justo. Se eu estou comprando um imóvel por 100 mil, por que eles vão avaliar o imóvel por 200 mil? Eles têm interesse. Mas qual é a base do teu projeto para avaliação? A base são os três orçamentos das imobiliárias. O valor do ITBI vai ser avaliado por uma média de 3 avaliações. São os profissionais da área, né? Quem sabe, conhece, que lida com isso. Seria esse o critério, né? Esse é o critério. Ele foi apresentado, agora vai para a comissão? Já foi feita a leitura, né? Agora vai para as comissões ali de Legislação, Justiça e Orçamento, e aí retorna para a primeira votação. Eu acredito que já na próxima sessão já vai ser colocado em primeira votação. E depois... E também acredito que, uma vez aprovado, provavelmente a administração vai vetar, né? Porque não tem interesse em tirar da mão deles, do poder deles, para... E aí eu espero que os vereadores tenham sensibilidade, eu vou procurar explicar direitinho para cada vereador o sentido do projeto, né? Para que eles entendam. Na verdade, a gente está querendo dinamizar o processo da venda, né? Dinamizar, não fazer com que o comprador ou o vendedor se afugentam aí do... E além disso, fazer a cobrança justa, né? Exatamente, cobrança justa. Né? Tem um outro projeto também aqui que dispõe sobre a autorização para a instalação do dispositivo eliminador de ar. Eu lembro muito, já na minha segunda, em 2008, eu entrei com esse projeto na Câmara de Tubarão. E foi indo, eles foram moendo, aí vem para cá, pede vista, no fim lá, acabou eu saindo e o projeto não deu andamento, né? Qual é a tua expectativa? Tu já apresentou em maio esse projeto. Então eu tenho a mesma história tua, né? Tá reparando que a história... Na verdade, eu coloquei esse projeto já ano passado também, né? É um projeto que a gente, na verdade, cola-copia, né, o Tancredo? Muitas cidades usam isso e tem outra, dá resultado, né? Dá resultado, porque hoje o ar que entra no cano, ele toca... É cobrado como água, né? Como água consumida, e não é eu até fiz um estudo, né? Lembro na época que quando falta água, ou quando não falta água, ou quando rompe um cano e entra o ar na tubulação, aquele ar, quando ele vem forçado pela água, ele passa pelo relógio e ele bota ali a velocidade e vai dobrar pela velocidade, pela rapidez, a pressão, e aquilo conta também como consumo, exatamente. Né? Esse é o quê da questão. O quê da questão. Então, o que é que acontece? Eu também tive essas dificuldades tuas, né? O meu projeto foi considerado inconstitucional, foi arquivado pelas comissões, eu reapresentei esse projeto. Fiz algumas concessões ali que alguns vereadores acharam que tinha que fazer algumas emendas. Eu fiz a concessão para que o projeto pudesse andar. E aí agora esse projeto foi aprovado e está lá o veto, né? O prefeito vetou o projeto, uma coisa absurda vetar um projeto
desse tamanho, um projeto relativamente comum, né, simples, vetou, está lá na Câmara para nós agora derrubar ou manter o veto. Derrubar ou manter o veto. Então é uma coisa extremamente absurda, é uma coisa lógica, que a necessidade é óbvia, né, como tu já falasse aí, não tem sentido eu desejar que a Casan, lá no nosso caso é Casan, né, a Casan cobre um serviço que não está sendo prestado, né? Então, mas vamos ver aí a atitude dos vereadores na próxima sessão, se a gente consegue quebrar o veto e colocar esse projeto em prática. 8 horas e 48 minutos, nós vamos no intervalo comercial, faturar um pouquinho, em seguidinha a gente já retorna. Estamos conversando com Cleosmar Fernandes. Ele que é vereador na cidade de Laguna, no seu 3º mandato, e também, né, a gente está aqui conversando sobre bons projetos e é o que importa para a gente aqui. A Câmara, ela tem que pautar sempre nos seus 2 pontos ali, que é de fiscalizar e legislar. Nós estamos falando aqui em legislação e aqui numa resenha nos bastidores nós falamos sobre o valor do ISS, é o Imposto sobre Serviço do município, que é praticado em muitos municípios, tem a sua lei orgânica definida, né? A sua lei orçamentária, e ela estabelece ali o percentual de quanto cobra o ISS, o Imposto sobre Serviço. O senhor tem um projeto também tramitando na Câmara de Vereadores, né, Cleosmar? Isso, Tancredo, conforme eu já te falei, esse projeto eu já coloquei no meu mandato anterior, né? Nós aprovamos o projeto, foi vetado, e aí o que é que aconteceu? O prefeito à época colocou na Justiça, considerou inconstitucional, colocou uma DIN. Essa DIN, a inconstitucionalidade foi negada, o projeto, porque ele questionava a origem do projeto, né, visto de origem, não poderia, como é um projeto que envolve o orçamento, não poderia ter iniciativa da Câmara. Esse mesmo projeto, depois ele foi feito um novo projeto e derrubado esse meu, lá naquela primeira gestão, e agora, ano passado, eu reapresentei esse projeto, o projeto foi fulminado nas comissões, eu reapresentei esse ano, graças a Deus, esse ano eu consegui fazer com que os vereadores entendessem o conteúdo do projeto, né? Nós, para os ouvintes entenderem, a Laguna é a única cidade da região que cobra 5% de ISS. Então é lógico, é óbvio que as empresas não vão se estabelecer na cidade para pagar. Hoje nós vemos num país que tem uma carga tributária muito alta, né? E as empresas estão fugindo dos impostos, é óbvio. Então, eu cito o exemplo aqui da empresa, por exemplo, as concreteiras, né? A Laguna, todo mundo sabe que é um canteiro de obra lá no Mar Grosso, muita necessidade de concreto, e nós não temos nenhuma concreteira na cidade de Laguna. Por que não temos? Porque as empresas se estabelecem em Tubarão, Capivari, em Bituba, e vão fornecer o concreto para a cidade, estragando as estradas, né? Porque os caminhões são pesados, grandes tonelagens, e não deixam nada para a cidade além do estrago. Então nós resolvemos, também em função da cobrança de muitos contadores da cidade, resolvemos reapresentar esse projeto, tivemos o êxito, né? Os vereadores entenderam da necessidade dessa vez, foi aprovado, mas lamentavelmente o prefeito, né, acabou vetando e está lá para ser votado nessa segunda-feira, que a nossa sessão na Câmara de Vereadores de Laguna é toda segunda a partir das 18 horas. Então, segunda-feira que vem agora, vai para o plenário para ser apreciado o veto do prefeito. Eu lamento, né? É um projeto que nós repensamos ele, eu negociei com os vereadores, porque o meu projeto original era de 5% para 2,5%, e agora esse novo projeto ele é escalonado, 0,5% ao ano. Então, eu até soube que tu também já colocasse um projeto semelhante aqui, né, em Tubarão, e o nosso projeto é semelhante, ele vai escalonando 0,5% ao ano, até que chegue uns 2,5%, né? Então essa impressão de que a cidade vai ter renúncia da arrecadação, eu acredito que isso não proceda, porque o que nós vamos fazer agora é atrair as empresas para virem para a Laguna. Elas vão se instalar na Laguna porque elas vão ter uma perspectiva de em 3 anos, né, 4 anos, elas vão conseguir ter de forma igualitária o imposto no patamar das cidades vizinhas. Essa é a nossa expectativa, né, Tancredo? É a expectativa que o Lagunense tem. Os contadores que me cobraram muito esse projeto. Então, a gente sabe que o contador ele tem contato direto com as empresas. É ele que entende, né, as dores do empresário.
Então, a partir desse reflexo, dessa interpretação dos contadores, nós montamos esse projeto e apresentamos para a Câmara. E repito, né, graças a Deus os vereadores dessa vez tiveram a sensibilidade e acabaram aprovando o projeto. Então agora vamos ver, né, segunda-feira, se realmente a gente consegue derrubar esse veto para que a Laguna passe para um outro patamar, tenha uma outra postura com relação ao empresário, né, atraindo o empresário a vir para a Laguna. Bom, para deixar claro para o ouvinte, o projeto não foi meu, esse da redução do ISS aqui em Tubarão, foi do governo, na época, o Carlos Stipe, em 2001, né, quando assumi aqui a prefeitura, isso há 25 anos atrás, e foi feita uma tabela regressiva, da mesma forma do seu projeto ali, de 0,5% ao ano, isso combinado com os contadores, até porque se você for diminuir o percentual do ISS, baixar a receita, o executivo é penalizado por renúncia de receita, então é complicado, mas foi feito um trabalho com os contadores para poder não burlar a legislação e pagar um pouco mais dentro daquele critério, né? Baixou de 4,5% no primeiro ano, 4% no segundo, 3,5% no terceiro e 3% no quarto. Para surpresa nossa, no último ano, né, dos 4 anos, nós estávamos quase com o dobro de receita no município por estar cobrando 3%, porque, como você falou, as empresas vão se instalar ao redor do município, onde a alíquota é menor para pagamento do imposto. Isso é importante, né? Mas tem um outro projeto aqui que eu queria estar conversando, né, com o senhor, que é o auxílio ao TFD. O senhor apresentou no final do ano passado, e esse projeto parou, né? O TFD, as pessoas são os usuários do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, no âmbito do município de Laguna. Esse auxílio de tratamento a domicílio, o senhor, esse projeto andou, foi aprovado, foi selecionado, como é que está esse projeto? Esse projeto aí é um outro projeto que eu apresentei na Câmara, foi fulminado, né, nas comissões, numa primeira tentativa. Eu reapresentei esse projeto e daí houve um clamor popular, a Câmara foi lotada lá para as mães que precisam, né, muitas mães de filhos que precisam e também pessoas já adultas que precisam fazer uso desse tratamento fora do domicílio, né, fora de Laguna, e aí, graças a Deus, houve a sensibilidade dos vereadores, inclusive o Tancredo, esse projeto aí, ele protagonizou aquela situação em que a mãe, né, uma mãe que precisava do uso desse transporte para trazer a criança, o Gabrielzinho, a mãe Gabriela, trazer de Laguna para Tubarão, fazer um tratamento, um menino de 5 anos, né, de idade, com problemas, né, algumas deficiências, né, e o menino cadeirante, de 5 anos de idade, e a mãe precisava trazer ele, precisa, até hoje está fazendo isso, trazer de Laguna para Tubarão. O que é que acontece? A Laguna não tem na rede, na rede de saúde do município, ela não presta serviço de fisioterapia para esse tipo de atendimento, né, para criança com menos de 10 anos. E aí a mãe vai num plano de saúde, planozinho simplesinho e tal, mas que atende a necessidade dela, e ela saía às 5 da manhã, junto com outros pacientes, num veículo, de Laguna, para Tubarão, sendo que o atendimento do seu filho, imagina só uma mãe com as dificuldades, uma criança que usa fralda, né, 5 anos, numa cadeirante, com todas as dificuldades que a criança tem, né, doença bastante grave. E aí essa mãe tinha que ficar das 5 da manhã até as 9, quando se iniciava o tratamento dessa criança, das 9 ao meio-dia. E daí, ao meio-dia, acaba o tratamento, ela tinha que esperar até as 5 da tarde para voltar com todos os pacientes, né, de novo, numa van, para a Laguna. Então, ela fica de segunda a sexta-feira, das 5 da manhã até às 6 da tarde, às 18 horas, aqui em Tubarão, com uma criança cadeirante, trocando fralda, alimentando, uma criança especial, né? E nós apresentamos esse projeto para que fosse possível, porque a prefeitura tinha algumas dúvidas, a administração anterior serviu essa mãe. Essa administração, né, estava ali com algumas
cautelas com relação a isso, ao ponto de cortar esse atendimento. Cortou o atendimento dessa criança. A criança não podia mais vir. Aí houve uma comoção geral na cidade e tal. Muitas pessoas se uniram e bancaram a vinda dessa mãe. Daí sim, ela vinha às 9 horas, ao meio-dia, a hora que acabou o tratamento, voltava. Ao ponto de nós termos que nos juntar à imprensa da cidade, rede social, tudo tal, fazendo uma pressão ao prefeito, que é pela insensibilidade dele, né, para que ele pudesse aceitar, colocar essa mãe de novo, de volta nesse processo de transporte, e daí a razão da minha lei, que foi aprovada, que a lei, mesmo assim eles questionaram a lei, disseram que era inconstitucional e tudo mais e tal, a lei está aprovada, foi sancionada por ele, mas ele considerou a lei inconstitucional para não atender essa situação, não só dessa mãe, mas de outras mães que têm também a criança nas mesmas condições, filhos nas mesmas condições. Daí, a prefeitura entrou na justiça, aliás, a mãe entrou na justiça para obter o direito, né? Ganhou liminarmente. A prefeitura alegava, a secretária foi chamada na Câmara, alegou insegurança jurídica para fazer isso. Então, a partir do instante que saiu a liminar, ela já não tinha mais segurança jurídica, já poderia atender e aí a determinação da justiça foi que a criança viesse exclusiva, uma condição exclusiva para ela, né? Até porque uma criança cadeirante tem que ter condições adequadas de transporte e tal, e numa van, junto com outros pacientes, ele não teria essa condição de segurança. E aí foi estabelecido um transporte específico para essa criança, ida e volta, nos horários corretos, né, para não ficar o dia todo aqui. A prefeitura inconformada, a administração inconformada, recorre dessa decisão, leva a pau de novo lá em Florianópolis, os desembargadores determinam que a lei federal, né, da infância e juventude, ela é garantidora desse direito. E aí, então, agora, finalmente, depois de todos esses atropelos, toda essa demanda aí, essa luta, finalmente essa mãe conseguiu ter êxito, né, naquilo que é elementar. Não precisava estar se passando, criar uma lei para essa necessidade, ir para a justiça, depois da lei pronta e tudo mais e tal, recorrer. Eu acho uma falta de humanidade muito grande por parte da administração, né, ter deixado essa situação correr todo esse trajeto, né, dificultando uma mãe que já sofre pelo fato de ter um filho nessas condições, já é uma família já sofrida, né, Tancredo? As dificuldades são enormes. E ainda a administração que está ali para ajudar a sociedade, para ajudar a população nessas demandas, ainda permitir que se atrapalhe a vida de uma pessoa com tanto sofrimento quanto é o caso dessa mãe e de outras que tem lá na cidade, que acabaram por tabela sendo beneficiadas também. Então, eu me sinto assim muito satisfeito, né, Tancredo, por ter sido o propositor dessa lei, né, que tenha gerado esse benefício tão grande para muitas pessoas da nossa cidade que precisam, pessoas carentes, que têm a necessidade de fazer uso desse transporte para fora do município, para serem atendidos fora do município, mesmo não sendo pacientes do SUS, né? Pacientes de atendimento particular, privado, mas o transporte é garantido pelo município. Hoje é garantido. Imagina. Tem outros projetos aqui, eu só vou ler o título de alguns aqui, é interessante, vamos destacar um só deles, né? Aí tu vê qual é o mais importante. Aqui institui a penalidade para o descarte irregular de lixo e também para a pichação, né, dos bens públicos de patrimônios da parte histórica, né, do município de Laguna. Tem um outro projeto também aqui que institui auxílio para o tratamento, domicílio, esse que você colocou. Também tem outro aqui, a medida administrativa, responsabilização no âmbito do município de Laguna, pessoas que flagradas utilizando substância de entorpecente. Tem outro projeto aqui que institui o âmbito do município de Laguna, programa que apoia a reinserção social de pessoas com dependências de álcool e drogas. Um outro projeto aqui que institui o programa IPTU participativo no âmbito do município de Laguna e dá outras providências. Um outro projeto aqui que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de placas informativas de QR Code em obras públicas do município, né, no qual vai ter ali todos os históricos. Também um outro projeto aqui que dispõe sobre a obrigatoriedade de numeração predial, né, e também com atribuição
de código de endereço postal, enfim, dentro daquilo que é o critério, né, para correspondências. Tudo isso aqui em 2005, né? Instituto também no âmbito do município de Laguna, programa Atenção à Pessoa em Situação de Dependência Química e Álcool, e um outro aqui que dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município de Laguna a pessoas que forem flagradas em áreas e ou logradouros públicos fazendo uso de drogas. O senhor, resumindo, o senhor tem 3 ou 4 projetos aqui direcionados a essa questão, né, de dar o aporte a essas pessoas, né, de inibir o uso em praça pública ou em vias públicas, enfim, tudo relacionado à questão das drogas, né? Quais desses projetos que o senhor quer dar um destaque? Eu quero destacar 2. O primeiro é o do QR Code das obras, né? Isso. Infelizmente esse projeto foi aprovado, infelizmente não, felizmente foi aprovado, mas infelizmente não foi colocado em prática, porque Laguna não tem nenhuma obra, né? Até hoje, 1 ano e meio de governo, não conseguiram fazer uma única obra, o Tancredo, né? Uma obra assim que mereça um destaque especial. É lamentável, nós estamos atrasados aqui com relação a Tubarão, por exemplo, com relação a Imbituba, com relação a toda a cidade da região, nós não temos uma única obra que tenha sido iniciada e concluída ou que esteja em andamento dessa administração. Mas o projeto está aí, um projeto interessante, tal, para que as pessoas tenham a possibilidade de fiscalizar, né, o desenvolvimento da obra. Já tu viste aí que eu tenho vários projetos que eu coloquei de cunho social, que é justamente, na verdade, Tancredo, eu não crio nada, eu colo e copio, né? A gente se inspirou nos projetos de Chapecó, lá do João Rodrigues, com relação ao acolhimento e a abordagem dessas pessoas usuárias de droga em rua, né, moradoras de rua, pessoas com essa dificuldade social, né, de alta vulnerabilidade social, e também do prefeito Topázio lá de Florianópolis. Então, nós pegamos esses 2 projetos, fizemos uma composição e apresentamos na Câmara. Tu não vais acreditar, nem os ouvintes. Todos os meus projetos de cunho social com relação a esse assunto foram rejeitados. Todos foram rejeitados. Eu não consegui aprovar nenhum. Por quê? Porque, primeiro, que houve uma manifestação, né, por parte da administração que o projeto era inconstitucional, que não pode ser, as pessoas não podem ser abordadas, né? Assim, olha, se não pode ser abordada na Laguna, nós vivemos numa república da Laguna, porque em todas as cidades, né, as pessoas têm sido acolhidas, têm sido abordadas, as pessoas que estão em dia com a justiça têm sido acolhidas, encaminhadas para tratamento quando elas desejam, ou então por uma casa de acolhimento, né, são tratadas, fornecida alimentação. As que desejarem retornar para o seu lugar de origem, a prefeitura fornece uma passagem para que elas tenham a possibilidade de retornar para os seus familiares. As que desejarem emprego, a prefeitura fornece emprego. Então, essas pessoas estão sendo encaminhadas, né, para um objetivo. E na Laguna, lamentavelmente, uma cidade que se diz turística, Tancredo, uma cidade litorânea, que temos praias maravilhosas, pontos turísticos lindos, né? Nós já fomos agraciados pela natureza, falta apenas competência para cuidar dessa situação. O que acontece? Hoje nós vemos lá na cidade muitas pessoas morando na rua, né, em condições, usando o usuário de droga, usando a droga em praças públicas, né, em lugares públicos. E aí o nosso projeto ele permitia abordagem policial, porque isso é uma lei federal, não tem nem o que se questionar, é um direito da polícia fazer isso, a polícia tem essa possibilidade, nós temos a Guarda Municipal que também poderia fazer essa abordagem. Lamentavelmente, né, ali nós temos um grupo de oposição dentro da Câmara, um grupo de vereadores que é da base governista, e a base governista é a maioria, né? Então todos os meus projetos foram fulminados. E, lamentavelmente, por orientação da administração, não consegui aprovar projetos que estão em pleno uso, né? E nas cidades vizinhas, cidades do estado de Santa Catarina, até no país, e ninguém arguiu inconstitucionalidade, só na Laguna, a República da Laguna que fez isso. Eu me sinto muito frustrado né, por não ter conseguido aprovar, mas eu vou reapresentar esses projetos, como eu fiz, né? A minha insistência tem sido grande do ITBI, que a gente já comentou aqui agora, e eu vejo como um projeto de cunho social muito forte, e nós temos que tirar essas pessoas da cadeira, eles não querem trabalhar, né? O objetivo é ficar sentado, não querem se incomodar,
mas quem acaba quando a administração não se incomoda, quem acaba se incomodando é a população, né? E isso a gente tem que atacar e continuar lutando para que isso possa acontecer. Bom, chegamos ao final da entrevista, já estamos aqui quase 10 minutos. O Almir Rogério depois passa lá um pouquinho na terceira edição. A gente lhe agradece aqui, Cleusmar, pela sua participação, né, de falar tão importantes projetos aqui para a cidade. E vamos ter outra oportunidade de estar conversando. Tem outros assuntos interessantes aqui relacionado à vereança. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado mais uma vez aí pelo carinho que tem sido aí pelo nosso mandato, né? E estamos sempre à tua disposição. Obrigado. Tá.